Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína, para quem não me conhece, eu sou idealizador da Rosa de Luz, um espaço em São Paulo, voltado para a consciência, bem-estar e aromaterapia. Em época de coronavírus, eu senti necessidade de vir falar para vocês, a gente até alterou um pouco os posts da Rosa de Luz, mas eu senti necessidade de falar e cada vez mais eu estou ligada àquilo que eu estou sentindo necessidade. Hoje eu queria falar para vocês sobre o conceito de inconsciente coletivo, né? Você já deve ter escutado que nós somos todos um. Cada um de nós, individualmente, a gente emana energias, de acordo com aquilo que a gente pensa, que a gente está sentindo, até mesmo da forma como a gente está agindo. E quando uma determinada situação afeta várias pessoas, isso acaba criando meio que uma onda energética que é muito mais forte, mais poderosa, né? Que é o que a gente chama de inconsciente coletivo. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, e isso pode acontecer em vários âmbitos, um menor ou maior. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona. Então, vamos lembrar, por exemplo, do atentado de 11 de setembro. Todas as pessoas se sentiram inseguras, amedrontadas, ameaçadas, e apesar de ser um trauma muito mais forte para os americanos, né? Todos, de alguma forma, foram afetados e ficaram em estado de alerta. E isso inclui, inclusive, efeitos no nosso corpo, né? Porque nós somos seres multidimensionais. Não vou ficar aqui entrando em detalhes agora. Um outro exemplo positivo é a virada do ano. Quando a gente chega lá 31 de dezembro, 1 de janeiro, é uma energia de renovação, de novas possibilidades, de planos. E isso com várias pessoas pensando nesse sentido, isso se torna muito mais perceptível, mais forte, por exemplo, do que o nosso aniversário, que seria uma época de fazer novos planos para o nosso novo ano, né? Isso pode acontecer também, como eu falei, em diferentes âmbitos, em diferentes escalas. Isso pode ocorrer, por exemplo, aconteceu alguma coisa na escola do seu filho, então aquelas pessoas ficam envolvidas com aquele tema, né? Ou, como agora o caso do coronavírus, que afeta o mundo todo sem exceção nenhuma. A grande questão é que essas energias elas são tão fortes que é como se ela arrastasse a gente com elas, né? Aquilo que a gente poderia até chamar de um efeito manada. Aliás, vale um grande parênteses aqui sobre a questão do efeito manada que acontece na sociedade e de inúmeras formas. A gente vai vivendo meio que não vai dar valsa, né? E se a gente avaliar a forma como a gente estava vivendo, a gente estava muito baseado no egoísmo, na competição, na correria, exaltando uma falsa produtividade que era completamente insalubre. A maioria de nós vivendo sem qualidade de vida nenhuma, sem satisfação com aquilo que a gente faz, com a nossa vida, sempre correndo atrás de alguma coisa, na realidade sem saber exatamente até o porquê. E aí a gente viu que isso estava afetando tudo, né? O mundo, a terra, o ser humano, a gente vê a questão da poluição, da falta de respeito, a ansiedade, o pânico, o estresse, a depressão. É como se a gente estivesse vivendo artificialmente saudáveis, né? Como se a gente estivesse mentindo, de certa forma, para nós mesmos, para que a gente evitasse o contato com os nossos problemas, com os nossos medos, com os nossos traumas, para não ter que lidar com nenhuma necessidade de mudança. E dessa forma a gente acabou se desconectando completamente da nossa essência, das nossas necessidades reais, né? A gente se acostumou a não ter contato conosco, a não ter contato profundo com o outro, com a terra, com a natureza. A gente se acostumou a viver distraidamente. E por isso eu acho que para algumas pessoas o isolamento social é tão difícil. Mas ele é um convite, é tempo da gente repensar na nossa convivência com nós mesmos, com aqueles que estão mais próximos, com a nossa família. É um basta para as distrações. É um convite para você olhar para você. Porque as distrações foram cessadas, né? Se antes a gente falava, eu não posso parar, não posso mudar, a vida está mostrando para a gente que tudo é possível.
Eu falo para vocês, eu sou terapeuta também, e eu vejo isso inúmeras vezes acontecendo em consultório. Quando a pessoa está numa crise pessoal, eu falo que é a vida empurrando a gente para fazer mudanças, para tomar alguma providência. Mas agora a gente vive essa situação a nível mundial, né? O universo está pedindo para a gente parar com essas distrações para se conectar com a nossa essência. Então até depois eu vou fazer um vídeo para vocês, para ajudar quem quiser a se reconectar com a sua essência, para ajudar a refletir qual é a tua satisfação com a sua vida, quais são as possíveis mudanças, ajudar exatamente a se reconectar consigo mesmo. Outra coisa que eu preciso falar, que eu acho que o coronavírus traz pra gente, é uma reflexão muito importante, porque assim, é um risco gigantesco hoje para os idosos e para aqueles que apresentam alguma doença. Se aquilo que a gente vinha ressaltando até então era a tal da produtividade, a gente, de certa forma, desprezou os idosos, desprezando as nossas raízes, as nossas ancestralidades, né? Eu acho que aqui é só um parênteses mesmo, que a gente precisa beber, valorizar a fonte, o conhecimento do ancião. Então, aproveite enquanto é tempo, ligue para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, mantenha esse contato, eles precisam se manter bem e precisam do nosso apoio. E nós precisamos do conhecimento desse ancião. O conhecimento da faculdade, do estudo, muitas vezes não é nada comparado com o conhecimento daquele que vivenciou muitas coisas. Mas vamos voltar ao inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, então, ele é feito de indivíduos, né? Ele depende da consciência e de para onde cada um de nós está indo, está seguindo. Eu sempre falo que a mente é um cavalo desenfreado e que muitas vezes a gente precisa pegar a rédea, atuar como observador da nossa própria mente. Então, assim, busca colocar o seu foco no bem. A gente quer se manter informado, mas assim, o excesso de informação, ele está fazendo com que as pessoas, ele gera um desgaste e fazendo com que as pessoas fiquem insanas, fiquem mais doentes. Não é o objetivo do momento, né? A gente precisa focar em outras coisas, a gente precisa de energias salutares, de luz, de energias revigorantes. E cabe a cada um de nós manter a nossa casa saudável. E casa, quando eu falo, não é só a casa física, né? É a nossa casa, não é só o lugar onde você mora, onde a gente não tem que... A gente deveria transformar ele num lar, não só numa casa, mas num lar. E o nosso lar espiritual, o nosso corpo físico, né? Isso inclui a nossa saúde mental e emocional e conduzir, pegar essa rédea e conduzir ela de uma forma mais sã. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu compartilho com o pessoal no meu curso de limpeza e proteção. Algumas pessoas talvez não acreditem nisso, mas eu falo para você, procure pelo menos, tente fazer, né? Tente aí pelo menos por uma semana. Imagine que se os nossos pensamentos, as nossas emoções são a extensão do nosso corpo físico, e muitas vezes a gente está conectada nesse todo, que eu comentei que é o inconsciente coletivo, procure imaginar que você tem uma tesoura e você literalmente está cortando as energias com esse inconsciente. Corte todas essas vibrações externas. Se conecte apenas com você mesmo. Tendo cortado, imagine que você está protegido por uma cúpula de luz no seu entorno, no entorno da sua aura, no entorno da sua casa e, por que não, no entorno do seu prédio, do seu bairro, do seu estado, do seu país, do seu planeta. Luz, muita luz.
A diferença na vibração que cada um de nós emana pode ir se alterando, né? Faz esse exercício diariamente, com o tempo você vai perceber que ele fica mais fácil, fica mais perceptível as mudanças. Para ajudar nessa mudança também, mudar essas vibrações, eu sugiro que a gente faça aí uma reza, uma oração, um mantra, uma meditação. Aqui não importa a religião, não importa se a sua conexão é com a via católica, budista, espírita, o que importa é a sua reconexão com uma fonte espiritual, divina, luminosa. Essa fonte, ela faz morada em você. O que eu quero é apenas que você acesse essa fonte que já faz morada em você. Então, eu até sugiro que a gente faça, monte uma egrégora do bem. Faça a sua meditação ou uma oração às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 18 horas. Janaína, eu preciso fazer 3 vezes por dia? Não. Você não precisa acordar às 6 horas. Mas se você está acordado tomando seu café, refletindo sobre a vida, aproveite para fazer às 6 horas. Faça meio-dia. Você não precisa disponibilizar meia hora, que seja 5 minutos. Às vezes, a gente faz orações, né? Mas de uma forma muito automática. Então, se você faz dessa forma automática, procure simplesmente estabelecer uma conversa com uma fonte de luz suprema. Procure perceber essa fonte de luz suprema dentro de você, né? Nós precisamos quebrar esse padrão vibratório. Nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório para que a gente possa elevar, inclusive, a nossa imunidade física, tá bem? Dentro do possível, eu vou fazer outros vídeos, não vou ficar prometendo, mas seja feliz. Seja luz, seja você a parte da mudança necessária, tá bem? Gratidão, fique em paz.